Cheguei aqui na miséria, sem perspectiva de nada, de conquistar, de nada. Eu já trabalhava de manhã até de noite, mas não prosperava, não rendia. O dinheiro entrava, mas do mesmo jeito que entrava, já saía, não supria nem pagar dívida. Eu tinha acabado de casar com a minha esposa, onde eu tirei ela da casa dela, com os pais dela, onde ela tinha ali o alimento, tinha o básico, mas tinha. E a gente foi morar junto e chegamos numa situação de quase passar fome. Não chegou a passar fome, mas a situação foi difícil, onde a minha sogra via que não tinha as coisas ali, levava alguma coisa ali para a gente, porque não tinha mesmo. Mesmo assim, você estava trabalhando? Mesmo assim, trabalhando. Saía de manhã e trabalhava. Chegou a época de trabalhar em 3 serviços, motoboy de dia à noite, fazendo as coisas e não prosperava. Eu achava que se tivesse comércio, se tivesse isso daí, a vida mudava. Tive comércio, também não rendia, não tinha venda, não prosperava, nada dava certo. E eu tinha receio, cheguei aqui com maus olhos, com tudo, não cheguei, minha esposa já era da igreja, convidava eu sempre, mas eu não queria vir. Até que um dia no fundo do poço falei, não, vou ter que... Não tinha para onde correr, falei, vai ter que ser aqui mesmo. Daí eu comecei a vir, a situação era tão difícil que eu tinha só um par de sapatos e estava tão gasto, estava furado. Daí eu vi os propósitos, eu tinha vergonha de vir aqui na frente pegar, porque ia levantar e ia aparecer o furo do sapato. Nem fazer oração de joelho. Era complicado. Então, eu sabia que... essa era uma das vergonhas aqui, mas eu sabia que se eu não viesse, a situação não ia mudar. E se eu usasse o dinheiro do voto, do dízimo, para comprar um sapato, eu mudava a situação do sapato, mas a situação da minha vida financeira, da miséria, continuaria a mesma, né? Tem um detalhe, mesmo você estando novo, você começou a crer, tanto na fidelidade quanto nos votos. Com certeza. Eu vi que a mudança ia vir do altar. Eu me lancei, tinha uma dúvida assim, mas eu falei, não, é tudo ou nada, ou vai, ou vai. Daí eu fiz os votos, fiz os dízimos, tudo que tinha que ser feito, que o pastor passava, eu me lancei. Deus deu uma direção para minha esposa, de abrir uma desentupidora. Daí, só que não tinha dinheiro para comprar os equipamentos, o equipamento era caro. Na verdade, não tinha dinheiro nem para comprar uma caixa de ferramenta, de alicate, chave de boca, essas coisas assim, eu não tinha dinheiro. Mas daí Deus já tinha mudado o espírito. Ele deu aquela direção para ela, ela falou para mim, eu falei, não, tá ligado, é isso mesmo. E eu sabia que isso ia dar certo. Daí, sem o dinheiro, sem a condição, o que eu fiz? Emprestei a caixa de ferramentas de um, escada de outro. O carro era metade, era um carro bem velhinho, metade do carro era meu, metade minha cunhada emprestou dinheiro para mim ainda. Então, é uma situação de miséria que a gente chegou aqui. Era o humilde começo. Era humilde começo. E a gente foi se lançando e nesse início, tudo que a gente fez, eu não tinha condição de nada. Compramos uma coisinha ou outra e fomos fazendo panfleto. Eu mesmo saía entregar, fazia anúncio, divulgava para um, fazia cartãozinho. E Deus foi dando a direção de como fazer. As portas começaram a se abrir. Né? Daí os concorrentes que foram vendo que a gente pequenininho, zombava, via aquilo ali. Hoje, os mesmos concorrentes que via a gente no início lá, que debochava, que eu ia conversar com um com o outro assim, hoje eles ligam para a gente porque eles dependem que a gente comprou. Hoje Deus prosperou, tem caminhão, hoje tem vários tipos de maquinário, os equipamentos mais avançados, coisa que os concorrentes de 20, 30 anos ainda não têm. E eles dependem da gente. Eles anunciam que tem aquele serviço, mas não tem. E terceirizam com a gente que vai executar o serviço. Eles não ganham quase nada em cima, mas eles atendem o cliente. Mas, na verdade, quem faz tudo é a gente. Então, Deus abençoa nessa forma. Onde que eles perguntam, aonde que está anunciando? O anúncio meu e o dele é o mesmo. É jornal, é mídia, internet, é o mesmo anúncio. Mas eu falo, da onde que está vindo o nosso clientela? Aonde está vindo esse crescimento? Eu falo que é da Igreja Universal, que é no altar, que é o Deus vivo. Que hoje já compramos vários carros, moto, tem caminhão. Deus deu uma nova direção para a gente de alocação de banheiro químico. A gente comprou esse equipamento também, é caro. Com dinheiro, é só financiamento, BNDES, essas coisas, a gente não tem ainda esse cartão. Mas Deus honrou, a gente conseguiu comprar tudo. Deus fez tudo isso. Tem caminhão, tem os equipamentos hidrojato. E tudo isso é equipamento que tem alto valor. Mas o que eu tenho hoje na minha vida, a vida que eu vivo hoje, eu nunca tive. Porque eu já tentei de várias formas. E nunca consegui fazer o que eu faço hoje na minha vida, o conforto que eu consigo ter hoje. Eu sei que, do tamanho que é o meu Deus, muito mais eu vou conseguir. E o que eu tenho é pouco ainda. Mas eu nunca tive isso na minha vida. E as pessoas de fora que me conhecem, que me viram, vê isso, vê essa diferença. É isso que eu ia perguntar. Para por aí, ou o projeto é
avançar. Não pode parar. Está dentro da gente. Inclusive, eu estava conversando com a minha esposa, no meio dessa luta e tudo, a gente estava falando de comprar outras coisas, de fazer outros novos projetos. Então, o espírito é esse, de sempre avançar, porque se ficar parado, vai para trás. Então, tem que ir sempre para frente. E como ele disse, a força dele vem de atitudes e do altar. Ele está começando. E ele vai crescer e vai subir aqui para dar muitos outros testemunhos. Que Deus abençoe ainda mais. Vai na fé.